Oi, gente linda, como estão vocês? Vamos lá pegar aí teu livro de história, certo? E vamos lá começar a nossa aula a partir da página 68, falando um pouquinho sobre cidadania contemporânea. Poxa, tia, essa coisa de cidadania não para. Não, gente, é muito importante. Posso até dizer que é uma das coisas mais importantes que tem, né? Falar sobre cidadania, os nossos direitos. E contemporâneo é o quê? É nos tempos atuais. A gente falou sobre cidadania nos tempos antigos, nas cidades antigas, e a gente vai falar um pouquinho sobre cidadania nos tempos atuais, que justamente tudo que a gente tem hoje em relação à cidadania foi decorrente do passado, decorrente das conquistas anteriores, tá? Então abre aí teu livro e vamos lá estudar, certo? Lê comigo para não ficar cansativo, porque hoje tem muita atividade para a gente fazer, tá bom? A definição de cidadania ela se transformou ao longo do tempo, não é isso? A ideia de que a cidadania envolve a participação da população nas decisões políticas, ela deve garantir os direitos de todos os seres humanos, que todos sejam iguais, como entendemos hoje, desenvolvido ao longo dos séculos, né? Eu acabei de falar. Durante esse processo, muitos grupos eles foram marginalizados e excluídos, ou seja, não faziam parte, como a gente viu lá, né, nas cidades antigas, da participação de decisões e instituições políticas. Houve também muita pressão e resistência para que os direitos fossem estendidos a todas essas pessoas. Aí falando um pouquinho sobre igualdade de direitos. Muito tempo depois da democracia ateniense, estão lembrados na última aula, há cerca de 250 anos, ocorreu na França um dos processos históricos relacionados à ampliação da participação política de igualdade de direitos entre as pessoas, né? Na França, né, houve esse processo histórico, né, em relação à cidadania, que todo mundo deve ter direitos iguais, coisa que não era, né? Então, se eu não tinha dinheiro, eu não tinha posse, eu não tinha terras, eu não podia ter o direito de falar, né, alguma coisa. Naquela época, as decisões do reino eram tomadas pelo rei. Os nobres tinham privilégios e títulos de nobreza, onde conde, duque, príncipes, que garantiam uma posição superior à de quem não as fazia parte dessa elite, né? Então, era bem parecido com aquela época lá de Atenas. Só que aí muita gente foi lutando, não queria que isso continuasse. O rei e os nobres passavam seu poder de forma hereditária, ou seja, se eu sou o rei, meu filho é o príncipe, ele vai ser rei também. Então não tinha essa coisa da plebe um dia ser rei, de jeito nenhum. Casar com alguém também que fosse da família real, também de jeito nenhum, tá certo? Até um dia desse a gente viu falando aí, né, na Inglaterra, e teve lá a Rainha Elizabeth. A gente sempre vê muito assim, porque aqui é presidencialismo e lá ainda é monarquia. E assim, se você não casar com uma pessoa que só for da família real, né? Então vamos lá falando, continuando sobre cidadania. Então tinha muito isso. Então o rei e os nobres passavam de forma hereditária, que é isso que eu acabei de falar, ou seja, geração de geração. Haviam as leis diferentes aplicadas de acordo com a posição social de cada um. Um nobre que recebia terras podia, por exemplo, cobrar pelo uso delas, né? Já era o nobre, recebia terra, né? Cobrava o uso. Já a maior parte da população, que incluía os camponeses, os comerciantes, os artesãos, os médicos, advogados, etc., tinham de pagar altos impostos e não podia participar das decisões políticas, né? Bem parecido com o que a gente já tinha mencionado também na época antiga. Naquela época, com a Revolução Francesa, que foi muito importante, homens e mulheres tiraram o rei e os nobres do poder. Essas pessoas aprovavam a Declaração de Direitos de Homens e do Cidadão, que definia a igualdade de direitos de todas as pessoas, sem considerar sua posição social, e afirmava que os seres humanos são livres. Olha que importante, gente. Essa declaração ela representou um marco na conquista da cidadania, que influenciou também as lutas contra a escravidão. Então, se todos os seres humanos devem ser livres, devem ser iguais, então não pode ter mais escravidão. Coisa que ainda havia naquela época. Então, foi um avanço enorme, certo, gente? Aí o que aconteceu?
Aí tem aí, você sabia que Olympe de Gouges, que participou da Revolução Francesa, ele escreveu e apresentou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, e não, da Mulher e da Cidadã, que estendia os direitos da cidadania às mulheres. A declaração não foi reconhecida pelo governo e muitas mulheres continuaram em luta dos direitos da cidadania. Então, o retrato de anônimo de Olympe de Gouges, de 1784. Então, propôs aí o direito da mulher. Então, a gente sabe que o direito da mulher ela demorou ainda muito tempo para chegar, né? Então, não foi. Então, a gente tem que perceber, gente, que as coisas aconteceram. A gente lê na história, aconteceu isso. Aí eu já li, aconteceu mais aquilo. Mas foi ao longo do tempo. Nada ocorreu assim, foram anos e anos para as coisas serem conquistadas, tá? Então, a gente leu lá naquela época de Esparta e Atenas. Agora a gente já está na cidade contemporânea, no tempo de hoje, mas na época da França, certo? Onde começou lá os direitos, a revolução pela Revolução Francesa. E aí continuou. E a gente vai ver agora como foi que se deu isso no Brasil, porque a gente está falando de França. Então vai lá para da página 69, que a gente vai ver um pouquinho sobre cidadania no Brasil. Como é que se deu isso aí, essas revoluções francesas, o que repercutiu. Porque a gente sabe, se hoje é com muito mais rápido, mas muito mais intenso as notícias, a gente vê na internet, principalmente na internet, né? Na TV, mas na internet, mandar um zap, eita, a gente já sabe o que aconteceu do outro lado do mundo. Mas naquela época não era tão rápido, mas também as notícias chegavam e também traziam consequências com isso, né? Se lá foi bom, eu também quero fazer aqui, tá bom? Então, cidadania no Brasil. No Brasil, nem todos eram considerados cidadãos, olha só. Isso durante a monarquia, em 1822 a 1899. Poxa, tia, e tinha monarquia? Tinha, não era na época, tinha época de Dom Pedro I, Dom Pedro II, época de monarquia. Apenas homens maiores de 25 anos que tiveram determinada renda tinham o direito de votar e participar de eleições. Mas se tivesse renda, se fosse pobre, não tinha direito nem de votar, nem de participar de nada, não. No início da Primeira República, em 1899 a 1930, os critérios de renda foi eliminado e os homens alfabetizados maiores de 21 anos puderam votar. Então, alguma coisa já melhorou, né? Eu não precisava ter dinheiro, mas eu podia votar, sendo maior de 21 anos e sendo alfabetizado, porque eu ia precisar escrever ali meu nome, certo? Religiosos, alguns soldados, mulheres e analfabetos, que eram mais de 80% da população, não tinham esse direito. Olha só, gente, a discriminação. Religiosos não podiam, mulheres não podiam votar. E isso em 1930, né, gente? Então não faz tanto tempo assim, não. Então o direito da mulher começar a votar foi de um tempo pra cá, viu? Bem recente. A população em geral, ela tinha pouco ou nenhum acesso à educação. Assim, a maior parte brasileira estava excluída das decisões políticas. Que absurdo, né? Se eu queria trabalhar, quem é que ia fazer uma lei para me dar o direito de trabalhar? Se eu não podia votar e botar alguém para me representar. Ia ser complicado. Foi apenas em 1988, com uma nova Constituição, que a cidadania foi estendida. Todos os brasileiros, a todos, na Constituição de 1988, que é a Constituição que ainda vigora, certo? Foi estendida a todos os brasileiros, o direito à educação foi garantido com prioridade e os analfabetos tiveram direito de voto, coisa que não podia votar, né? É triste você ver ainda, fulano não sabe ler nem escrever, mas nem por isso ele deve ser excluído de votar, ele é um cidadão, ele paga seus impostos, né? Então, os estrangeiros que moram no país também passam a ter direito. E a Constituição brasileira foi considerada uma das mais avançadas em termos de direitos e deveres. A Constituição ainda tem muita coisa para melhorar, mas foi um avanço enorme, né? Então, aí você vai começar a responder o 7º e o 8º. Qual é a importância da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão e do processo da Revolução Francesa para a noção de cidadania atual? Então, a Revolução Francesa, a gente acabou de falar, foi super importante, né? A partir daí, que foi um marco histórico
E a Constituição nem se fala, né? Aí tem o nono, o oitavo tem reúne-se com um grupo de colegas e conversa sobre a seguinte questão: o que você entende por cidadania? Então você pode conversar aqui, pode conversar com seus pais, o que é cidadania, a importância da cidadania, a importância de exercer o ato de ser cidadão, de participar das coisas que acontecem no seu país, né? No seu mundo, na sua cidade, no seu município. Então é muito importante você ser cidadão, tá? Você ter os seus direitos e deveres. Depois que a gente respondeu, a gente vai aqui para a página 70 e para a página 71, ok? Na página 70 está dizendo assim: o que você aprendeu? O que é que a gente aprendeu nesse capítulo? Que o aumento da população, o aumento da produção de alimentos e a especialização do trabalho e a ampliação do comércio, eles favoreceram a formação das primeiras cidades na região da Mesopotâmia e do Egito. Então, lembrado? Isso ele está falando desse capítulo inteiro. Então, aumentou a quantidade de alimentos, não foi só para eu me subsistir, somente o preço de me alimentar, ela excedeu, então dá para eu vender. Se dá para eu vender, eu vendo aqui, tu vende também, começou a formar as cidades, então foi muito importante para a formação da cidade, do comércio, na época da Mesopotâmia. Só na Mesopotâmia, só para relembrar o que a gente já estudou, não só na Mesopotâmia, mas também do Egito. Aí também teve outra parte que a gente estudou: a concentração de população e a expansão de cidades provocaram mudanças na organização social. Foram criados sistemas administrativos e jurídicos para a organização das vidas na cidade. A gente já estudou isso, a gente já viu que como aumentou, eu comecei a vender aqui, tu começou a vender ali. Aí então precisou alguém para administrar, precisou alguém para fazer a parte jurídica, né? Então teve que ter uma formação de administrativa. A gente estudou também que a invenção da escrita auxiliou a administração na vida pública e comercial. Com certeza, a invenção da escrita foi um marco, né, gente? Então, importantíssimo, a gente viu como se deu isso. A escrita é importantíssima, a escrita através do papiro, a escrita também que depois veio através do papel. Então, foi um marco para os dias atuais também. Aí depois a gente leu que as trocas comerciais favoreceram intercâmbios culturais e a formação de dialetos de novas línguas, né? Dialetos, só falava minha língua aqui, porque só me conhecia aqui, o outro conhecia ali, então começou a se juntar, então formou-se novos idiomas, novas línguas, então sem deixar o seu dialeto, sua língua própria, né? Então, muito importante. E a gente aprendeu também nesse capítulo a definição de cidadania, que se transformou ao longo do tempo, as pressões sociais que levaram às conquistas da cidadania por diversos grupos e povos. Então a gente pôde perceber que a gente estudou bastante, gente. A gente veio de uma formação através do excedente de alimentos para poder formar as cidades, veio de uma organização política, religiosa e social. Aí depois a gente foi necessário a escrita, né, a invenção da escrita. Também na escrita também veio a necessidade de se comunicar, não só através dos dialetos, mas de línguas oficiais. E também, se eu trabalho, se eu vendo, se eu participo, nós temos direitos e deveres, e veio essa formação linda de cidadania, onde muitos eram oprimidos e ainda são, mas precisou ter várias revoluções para a gente chegar ao que é hoje. Eu vou ver se eu mostro um pouquinho sobre a Constituição, essa parte sobre cidadania, eu vou ver se eu posto um pouquinho um vídeo sobre isso, que eu acho bem interessante, a aula fica bem dinâmica, e também sobre essa Revolução Francesa, que é importantíssimo também, falando sobre cidadania nesse tempo contemporâneo, tá bom? Então vamos responder a página 70 e a página 71, aí tem aí. Relaciona as colunas abaixo, ligando os nomes das cidades. Aí tem Catal, Ucu, Uruque, Persópolis, Tula, Roma, Atenas. Tem a letra A, B, C, D, E e F. Aí tem do outro lado, maior cidade da autonomia da Mesopotâmia. Era dividida em bairros religiosos, administrativos, residências e artesãos. Aí você vai ver qual é. Se era U, se era Persópolis, se era Tula. Para isso, gente, está sendo uma pincelada de todo esse capítulo. Você tem que voltar e ler para não marcar errado. Não é marcar X não, tá? Aqui não. Não vou marcar X nesses quadradinhos não. Eu vou botar qual é a cidade. Então, se eu acho que é U, então eu vou botar U. Eu acho que é
Roma, e então eu vou botar a letra E, tá certo? Então é pela letra. Aí depois tem o outro, antiga cidade Tolteca, localizada na região em que você corresponde ao México, na cidade que se desenvolveu entre 5.000 e 6.000 anos atrás. Depois tem núcleo populacional neolítico. Depois tem uma das principais cidades do Império de Persas, que percorria. Então, essa tá facílima. Localiza-se na região que hoje corresponde à Grécia, já é outra cidade, hein? Essa cidade era o centro de uma sociedade antiga. Nossa, essa facílima. Então, qualquer dúvida, volta lá para o que a gente estudou. No segundo, na página 71, tem explique quais foram as influências, quais fatores influenciaram a formação das primeiras cidades. A gente acabou de falar, a gente fez essa pincelada agora, não foi? O aumento, não foi? Começou aí dessa população, dessa alimentação e tal e tal. Vai lá e escreve com tuas palavras o que a gente acabou de falar. Tem o terceiro também aqui, que tem umas imagens bem legais. Então vamos ver esse terceiro. As imagens abaixo, elas retratam o núcleo populacional de Katal, Uyuk, que fica na atual Turquia. Com base na imagem, o que você aprendeu? Responda as questões a seguir. Aí tem as ruínas da cidade de Katal e tem as ilustrações da cidade de Katal, onde a entrada da cidade fica no teto, a região de Anatólia, na Turquia. Então, como era a arquitetura desse núcleo populacional? Então, vai lá pra gente ver se você lembra como aqui essa. Depois você vai responder. Compare a arquitetura desse local com as cidades em que você vive. Quais são as permanências e as mudanças em relação aos espaços físicos da cidade e construções dessas casas? Então vamos lá. Tem coisas semelhantes? Tem, sim. Tem cidades, como tem hoje, tem espaços públicos, tem prefeituras, tem escolas. Aí não dá para perceber, mas tem, porque é uma cidade, gente, tá? Então hoje a nossa cidade é assim, né? Tem cinema, tem praça, tem prédio, né? Tem templos religiosos, lá naquela época também tinha, né? A de cima, ela tem semelhanças com tijolos, tem barros, né? Muito próximos, tem feitos no teto, com auxílio de escada, né? Então tem várias coisas aí, vocês vão dar uma olhadinha. Indo para a próxima página também, para a gente terminar esse capítulozinho de responder, você vai para a página 72 e 73, aí tu responde lá. O que as duas imagens representam? Tem a imagem do egípcio arado semeando, é uma pintura de parede, e tem a colheita de couve e manteiga. Aí o que as duas imagens representam? Qual é a importância dessa atividade para a vida nas cidades, na letra B, e no quinto, como o espaço geográfico influencia na criação do dialeto. Dê um exemplo da língua que deriva de outras. Então vai lá, olhe o assunto e me responde. Relacione as colônias abaixo, associando os regimes políticos e características. Oligarquia, monarquia e democracia. Lembrando de cada um, tá, gente? Democracia, todo mundo tem direito de opinar. Então tem aí, ó, forma de governo que pode centralizar um reino só. Então lembra que só o rei, tá? É o monarca. Forma do governo em que um pequeno número de pessoas controla o poder. Olha só, bem parecido com a oligarquia. E forma de governo em que os cidadãos participam. Aí, né, a gente já está vendo que é democracia. Então vamos lá. Para ir concluindo, a gente tem o sétimo. Aí você vai ler o texto, o que é ser cidadão, para responder a letra A e a letra B, certo? Lê o glossário para entender antes. Estanque é estagnado, que não muda, certo? Não é bom a gente estar estanque. Instaurar é dar início, começar a criar. Acepção, os sentidos de uma palavra, certo? Então, cidadania, então vamos ler rapidinho o texto. Cidadania não é uma definição estanque, parada. É um conceito histórico que significa que seu sentido varia no tempo e no espaço, tá? A cidadania varia, vai mudando. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais, como a gente acabou de falar. Participar. Cidadania instaura-se, tá certo? Dá início, ela começa a partir de processos de lutas e que culminaram na independência dos Estados Unidos,
na Revolução Francesa, como a gente já tinha lido, esses dois elementos romperam princípios baseados nos deveres dos súditos, certo? Os súditos são submetidos ao domínio pela vontade de um rei. Então, quem era dominado começou, não quero mais, passaram a desfrutá-lo a partir dos direitos da cidadania. Desse momento em que, diante de todos os tipos de luta, eles foram travados para se ampliar seus conceitos na prática da cidadania. Então, nesse sentido, pode-se afirmar que, na sua acepção, no sentido da palavra de cidadania mais ampla, é uma expressão concreta do exercício da democracia, ou seja, cidadania é a participação de todos, e todos tendo direitos e todos tendo deveres. Aí você responde, segundo o texto, a definição de cidadania, ela manteve-se sempre na mesma, eu acho que a concepção de cidadania foi sempre aquilo ali, ou ela se transformou ao longo do tempo? Vai lá responder. No Brasil, durante o século XIX e século XX, os direitos ao voto estendiam-se a todas as pessoas. Explique. Acabou de ver que não, né? Só pra gente concluir, tem uma atividade bem divertida aí na página 74, 75. Prometo que a gente para agora, na 74, 75, até porque a gente vai começar depois um novo capítulo com a vida na antiguidade, capítulo 3. Então, a gente vai parar aqui e vai mostrar o quê? Você prestou atenção às cidadanias antigas que conheceu nessa unidade? Chegou a hora de desafiar seus conhecimentos. Qual é a cidade? Então, ó, um joguinho aqui, uma brincadeira bem legal que você pode fazer. Aí tem aqui, ó, tem aqui uma cidade de U. Forme um círculo com 3 colegas da turma ou em casa, né? Separe as cartas, né? Você pode fazer cartinhas como essa. Cartas que estão na página 151. Tem cartas lá, ó, no final, gente. Dá pra fazer essa atividade, bem legal. Tem essas cartinhas aqui, ela tá lá, ó. Aí tem a cidade de Palmira, Catar, Uruk, Babilônia, Persópolis, Roma e Atenas. Vamos brincar? Muito bom. Eu amei, gente. Então, dá pra gente brincar com esse jogo. O que é que tem aí? Vamos ver como é que a gente joga. Caí até da página. Aí você vai formar um ciclo, pega lá essas cartinhas no final do livro, embaralha elas e entrega para cada jogador que não pode ver a própria carta. Nossa, ótimo para vocês aprenderem. Depois, cada jogador mostra a carta aos outros e o objetivo do jogo é adivinhar qual é a cidade própria. Então, ali está dizendo, né? E aí no terceiro, cada carta estão escritas algumas características sobre a cidade. E você deve decidir quem começa a brincadeira. Aí você vai começar a falar alguma coisa e a pessoa tem que acertar que cidade é aquela. Para adivinhar, o jogador, na sua vez, estará a elaborar uma pergunta e os outros devem responder apenas sim ou não. Eles podem consultar as informações das cartas para responder. E aí os jogadores têm 3 chances para descobrir. Que legal, né, gente? Qual a cidade são acerca a série do jogo. Quando um dos 2 últimos jogadores descobrir qual é a cidade e a sua carta, ele será vencedor. Então, olha só, você vai pegar a sua cartinha lá, que está na página 151 mesmo, gente, tá? Aí você vai dizer, olha, primeiro, era um ponto de parada nas rotas comerciais. Vê aí se você sabe. Se você disser assim, eu acho que era Catar, errou. Vou dar a segunda dica. Muitos vestígios arqueológicos foram destruídos em conflito. Aí você vai dizer, eu acho que era Uruk, errou. A última, essa cidade ficava na região que hoje é a Síria. Palmira, eita, aí acertou. Então, bem legal, dá para aprender brincando. Tá bom, gente? Então, vamos ficando por aqui. A gente começou, hoje foi, viu? Hoje a gente começou da página 68, tem atividade na página 69, tem atividade na página 70, 71, 72, 73 e o joguinho na página 74, 75, tá bom? Beijinho pra vocês, espero que tenham gostado bastante e postem atividade, hein, gente? Não esquece não. Fiquem com Deus.